Para que a gente inicie, então, o procedimento de exodontia de terceiros molares inferiores inclusos, nós devemos fazer os bloqueios dos nervos alveolar inferior, lingual e bucal. Nós conferimos se a sensação dolorosa foi inibida e começamos, então, com uma incisão relaxante na região distal. Nós fazemos isso tracionando a mucosa, incisando sobre o tecido ósseo e depois nós direcionamos a nossa lâmina em direção à face oclusal do segundo molar. Começando então o descolamento subperiosteal, nós começamos a ver a coroa do elemento incluso, dente 38, que encontra-se mesioangulado. Também a gente pode fazer um descolamento na superfície lingual para que a gente tenha proteção dos tecidos linguais na região, de modo que a gente evite danos ao nervo lingual, que passa logo adjacente à face lingual da mandíbula. Após a exposição de toda a coroa, nós fazemos então uma primeira canaleta vestibular, utilizando uma broca esférica número 6, sobre irrigação abundante, para que a gente tenha refrigeração do tecido ósseo e a remoção de detritos ósseos que vão sendo removidos durante a osteotomia, para que a gente comece o procedimento de expansão, dilatação desse alvéolo. De modo geral, o dente começa uma movimentação, mas geralmente nessa posição a gente não consegue removê-lo imediatamente, então a gente faz também uma luxação no sentido mesiodistal e, não tendo sucesso, a gente tem que pensar então em fazer uma odontodissecção, que nesse caso foi feito no sentido longitudinal, separando as partes mesial e distal do dente. Então observem que a gente faz a odontodissecção e caminha com essa odontodissecção até a região lingual. De modo bem devagar, a gente vai evoluindo na nossa odontodissecção, mas a gente nunca chega com a nossa broca até a superfície lingual. A gente sempre deixa um fragmento de coroa não seccionado para que a gente faça a clivagem e dessa forma a gente evita que a broca passe pela região lingual e possa causar algum dano aos tecidos linguais, principalmente o nervo lingual. Finalizada então a odontodissecção, nós fazemos a clivagem com o auxílio de uma alavanca 304 ou Selden. E aí sim a gente consegue, depois de fraturado, clivado o elemento, a gente consegue fazer a avulsão da porção distal da coroa. Na maioria das vezes o objetivo deve ser de remover a coroa e a raiz, porque agora sim nós já temos espaço para que esse dente possa girar ligeiramente para a distal. Então toda a porção mesial desse dente pode ser avulsionada com auxílio de uma alavanca. Ao final do acerto ósseo, nós fazemos uma varredura com a nossa cureta de Lucas só para remoção dos detritos, dos debris. Observem que durante o procedimento de sutura, o cirurgião ele deve aspirar a região para que a gente consiga ter uma visibilidade adequada. Finalizado então o ponto de sutura, nós cortamos deixando pequenas pontas do fio para que não incomodem demais o paciente. Importante que a gente tenha como objetivo, sempre que possível, uma cicatrização por primeira intenção. Isso deve ser cogitado pelo cirurgião para que a gente tenha uma cicatrização satisfatória. Como no caso então, foram realizados 3 pontos simples para que a gente tivesse toda a cooptação das bordas da ferida e um posicionamento adequado do nosso retalho. Otimizando então a cicatrização da ferida cirúrgica e o posicionamento desse retalho. Esse último ponto é importante porque é ele que fecha
o início da nossa incisão relaxante. Então muitas vezes os pacientes nos perguntam se teve algum ponto na bochecha, né? E de fato esse ponto, esse último ponto de sutura, ele é muito próximo da mucosa jugal. Ele inclusive acontece na própria mucosa jugal. Então nós finalizamos o procedimento avaliando se houve uma hemostasia adequada antes de finalizar todo o procedimento. É importante a gente fazer toda a limpeza da língua do paciente, do dorso da língua, do lábio do paciente, para que ele tenha um conforto melhor no pós-operatório imediato. Então observe todas as mucosas limpas e secas e ao final adaptamos uma gase e o paciente mantém a compressão até chegar em casa ou por no mínimo 10 a 20 minutos. Observem que a gase deve ser adaptada de modo que a gente consiga uma compressão apenas da mucosa. O paciente não deve ocluir a gase com os dentes. E assim nós conseguimos uma hemostasia pós-operatória mais efetiva.